Olá, meus amigos e irmãos, pessoas que estão sempre aí passando aqui pelo nosso canal, Pastor Daniel Mendes aqui com vocês hoje aqui, uma rápida meditação para não deixarmos em branco aí o nosso canal, você que está sempre nos acompanhando, já as primeiras pessoas começam a chegar e eu não posso deixar você sem algumas dicas, algumas informações de cunho bíblico. E eu quero falar hoje aqui em muito especial para você, para aqueles que querem e que almeja o pastorado. É exatamente isso. Eu quero ser pastor, e agora? Por onde começar? Como funciona isso? Quem deve ser pastor? Por que eu devo ser pastor? Ou eu quero ser pastor, por onde eu devo começar? Bom, deixa eu lembrar você, em 2 Timóteo, que é o texto áureo, deixado pelo sábio apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2,15, Paulo deixa dois pré-requisitos básicos e muito seríssimo. Ele ainda não fala em chamada, em vocação ali em 2 Timóteo 2,15. Porém, ele coloca dois pré-requisitos. Primeiro, procura apresentar-te a Deus. Com que condições? Aprovado. Então, a primeira frase do capítulo 2 e versículo 15 de 2 Timóteo, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Esta é a primeira etapa. É procurar apresentar-te a Deus. Primeiro, o pastorado não é de homem. O pastorado não é de uma escola teológica. O pastorado não é de uma convenção. O pastorado não é dado por um gosto, por uma preferência. Eu quero ser pastor, pronto, e acontece. Não. O pastorado ele vem de Deus por meio de uma chamada. Isto é, você sente, você entende que tudo que você quer fazer ou deseja fazer está ligado a um espírito que lhe impulsiona a fazer algo para Deus, tais como cuidar de pessoas, gerenciar vidas por meio da palavra, sustentar vidas espirituais por meio da sua dedicação, isto é, uma chamada. No meu caso, sou profissional, sou tipógrafo de profissão, radialista credenciado, e esta profissão, fui para a redação do jornal, trabalhei com matérias, vivi lá dentro do jornalismo, porém, dentro de mim ardia, a chamada falava alto: escute, você precisa se dedicar. O que é que eu fiz? Procurei me apresentar a Deus primeiro, entendendo que seria um caminho sem volta. Pastorado é um caminho sem volta. Ou você entende que você é chamado por Deus, você se apresenta a Deus. Ora, o serviço militar completou 18 anos, o que você faz? Você precisa receber uma credencial, correto? Você precisa receber o seu documento militar. O que você faz? Você se apresenta à autoridade do exército, ou você é dispensado, sai com o seu documento. Ou você se alista, ele te chama, você exerce e cumpre todas as regras do serviço militar e aí te libera. Com Deus é desta maneira, e Paulo diz assim em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Este aprovado são requisitos que, primeiro, você deve gostar, e esse aprovado é assim, gostar de uma vida de oração. Nessa oração, para você que entende que você tem uma vocação para ser pastor, você tem uma vida de oração. Nesta vida de oração, você tem que buscar nela renúncia, dispensar as paixões que o mundo e as suas vantagens proporciona: adultério, traições, leviandade, enfim, N situações que não condiz com a vida de um pastor. Até mesmo algumas profissões, um pastor chamado tem que abrir mão. Eu estou dizendo algumas.
Pastor Daniel, e o pastor pode trabalhar? Deve. O mesmo Paulo diz assim, olha, aquele que não queira trabalhar também não coma. E é bom que trabalhe à noite e dia para não ser pesado ao seu irmão. Mas vamos falar aqui dos pré-requisitos básicos para ser pastor. Então é necessário que você se apresente a Deus aprovado. Depois ele fala aqui na segunda etapa, Paulo, que eu vou ser rápido aqui, só para deixar um tira-gosto, depois nós vamos estar falando esse em mais detalhe. Eu não programei nada, não anotei nada, estou aqui falando para não deixar os meus amigos aí, que estão aí sempre entrando no canal, tem várias pessoas se inscrevendo, você vai escrever muito mais. Depois Paulo fala, seguindo no capítulo 2, versículo 15, Paulo segue dizendo assim, olha, procura apresentar-te como obreiro aprovado e como obreiro que não tem de que envergonhar. Aprovado, que não tem de que envergonhar, que quando você se apresenta, você tem o amparo de Deus. Quando você se apresenta a Deus, dizendo, Senhor, eu quero... Não é pecado querer ser pastor, não. Paulo chega a dizer assim, olha, aquele que deseja o episcopado, Paulo diz assim, aquele que deseja o pastorado, excelente obra deseja. Mas quem está desejando? Como você está desejando? Qual a finalidade que você está desejando para não envergonhar o pastorado? Deixa eu falar uma coisa, vou pegar aqui um gancho. Tem muita gente virando o pastor. Pastor não se vira. Quando eu digo virando, está muito comum ser pastor. Gente, o ministério pastoral é tão sério. O ministério pastoral é compromissado. É por pessoas idôneas. Não basta subir no púlpito da igreja, dar um testemunho, ou tentar explanar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e começar. E já a igreja, de repente, claro, a igreja gosta dessas palavras. E aí os irmãos, glória a Deus, aleluia, ou seja lá, amém, ou amém. Isso não lhe garante que você tenha uma chamada para o pastorado. Você pode até ser um bom pregador, você pode até viver uma situação boa de púlpito, de palanque, de cruzada, porém, o chamado ao pastorado é algo muito sério e compromissada, porque você vai cuidar de vidas, vai legitimar vidas, você vai liderar casamentos, vai liderar famílias. A partir do seu pastorado, você vai se tornar líder para levantar outros. E aqueles que vão olhar você será a verdadeira cópia. Paulo fala para Timóteo, o mesmo Timóteo que tem uma série de recomendações de Paulo fala, Timóteo, agora você é pastor em Éfeso, na igreja de Éfeso. Tem cuidado de você mesmo e cuida da doutrina. Ou seja, cuida da sua vida pessoal, sua moral, seu caráter e cuida da doutrina, conjuntos. A palavra doutrina, não estou falando de usos e costume, não. A palavra doutrina quer dizer conjuntos de princípios que norteiam um segmento, uma vida, uma família ou uma igreja. Igrejas sem doutrinas são igrejas levadas ao vento de palavras e coisas banais. A igreja com doutrina é aquelas que ensina a doutrina do batismo, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da ética cristã, a doutrina da educação cristã. São doutrinas, são princípios. Então, que não tem de que envergonhar. E outro requisito que Paulo fala aqui, no capítulo de Timóteo, capítulo 2, verso 15, é este que eu finalizo aqui dizendo, e que maneja bem a palavra da verdade. Deixa eu falar para você aqui. É uma preocupação, perdão, na atualidade, ser um eloquente e ser um vulto na mensagem, ou pregar muito, ou, enfim, ter uma boa dicção, uma boa eloquência. Eu manejar bem a palavra da verdade, eu tenho que pegar assuntos e recheado com requintes de muita hermenêutica. Eu tenho que buscar muitos recursos para que eu possa enriquecer o meu sermão, fazer dele com que ele seja bem apreciado. Não é esta palavra que Paulo fala, maneje bem, ou manejar bem a palavra da verdade. O que Paulo diz aqui, o manejar bem, quer dizer, aquilo que eu vou pregar ou ensinar à igreja que eu agora sou pastor, primeiro eu tenho que ter ela na prática. O que eu vou ensinar à igreja, porque senão você que está sendo pastor de qualquer jeito, levanta cisma aí, que de repente virou pastor,
Você está virando uma pessoa que diz que faz aquilo que o dito passado, o antigo dito, ou um dito popular. Faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Para o pastor não funciona assim. Para o pastor chamado e vocacionado, funciona o seguinte: antes de eu pregar, antes de eu ensinar a verdade que eu quero ensinar, eu devo estar vivendo ela, que maneje bem a palavra da verdade. Porque já há uma leva de pessoas, há um número de pastores, divorciados, separados, casados, solteiros, que estão pregando, estão vivendo, não estão tendo. Aliás, diga-se de passagem que eu tenho algum critério para pastores pregar na igreja que eu sou pastor, pregadores ou melhor, porque é um dos critérios que eu olho. Primeiro, qual é a sua vida? É casado? Sim. Tem esposa? Tem filhos? Correto? Sim. Então, quem é o seu pastor se você não é um pastor de campo ou não é presidente de uma igreja? E se você é um pastor, quem é o pastor que te representa, que diz, Daniel, pode levá-lo? Então tem tudo isso aí. Então, se você hoje tem desejo do pastorado, comece a orar a Deus. Outro, não vire pastor do dia para a noite. Procure uma igreja. Esteja debaixo de um pastor, ou seja, de a direção de um pastor idôneo, que possa te apresentar, que possa te levar a uma convenção. Porque são muitos que estão dizendo assim, olha, não é a convenção que faz pastor, não é a igreja que faz pastor. Olha, você está equivocado. Quando Deus, a Bíblia diz que Ele mesmo, Ele quem? Deus, Ele mesmo deu um para pastores, outro para os apóstolos, outro para profetas, etc. e tal. Quando a Bíblia diz sobre isso, Ele está dizendo que pastor nasce no meio de rebanho. Você não pode cismar e no meio da rua, de repente imaginar, vou virar pastor. É porque, rapaz, está dando lucro. Quem falou para você que pastor é para ganhar dinheiro? É para viver uma vida de regalia. Mas eu conheço alguns que têm. Mas quantos anos esses, alguns que você sabe, estão na estrada? É natural que um pastor, ao longo da sua vida, Deus vai abençoando, ele vai viver tocando a sua vida, ele recebe a ajuda dele, a igreja cuida do pastor. É o que muitas pessoas equivocam. Ele vê um pastor abençoado, vê um pastor próspero e diz, eu quero ser igual a ele. Tem caminho, meu amigo, tem caminho, tem estrada. Procure um pastor, procure uma igreja. Conte o seu desejo, pastor. Procure o obreiro que você congrega. Procure a comunidade que você serve a Deus. Diga para o seu líder, olha, eu quero ajudar. Ele vai dizer para você, olha, aqui nós começamos experimentando você como cooperador. Tem pessoas que não respeitam a escala. Ele já quer chegar, subir no último pau da escada. Desculpe a expressão. Ele já quer pisar no último degrau. Não. Comece cooperando, ajudando na porta. É convívio. Depois o pastor vai falar, rapaz, não é que este cooperador pode ser um diácono? Ele já pode servir a ceia? Vá pelas escalas. Mas o ministério que eu estou já vai direto a bispo. Eu acho, não é bom negócio. É bom você cumprir todas essa escala bíblica. Diácono, presbítero, evangelista, pastor. Há ministérios que não. Porque eu não vejo amparo, etc e tal. Bom, então eu devo dizer a vocês que eu não sei que Bíblia vocês estão lendo. Eu não sei que Bíblia. Vamos pela Bíblia. Diácono, daqui a pouco o pastor entende. Olha, desenvolveu bem como diácono. Te coloca no presbitério. Você vai celebrar casamento com ordem do teu pastor. Você vai dirigir congregações. Você vai celebrar a Santa Ceia. Porque o presbítero é um assessor do pastor. De repente se desenvolve bem. O pastor entende, a igreja entende que você precisa agora já ir para um campo convencional. Te leva para uma convenção, ou te leva ou seja, algumas igrejas têm, como é que vamos dizer aqui, tem uma equipe que gerencia os ordenados, aqueles que podem ser ordenados. Aí fala, olha, nós vamos levar o nosso irmão a evangelista, porque ele tem uma chamada pastoral. Aí ele trabalha, atua como evangelista, aí ele já vai entender o que ele faz, como ele convive com as pessoas, no amor pelas almas. Essa é a função do evangelista. E ele desempenha bem. De repente o presidente dele diz, rapaz, eu vou te levar para a convenção, eu vou te levar para a equipe de avaliação, você vai ser ordenado ao pastorado, você tem que assumir um campo ou uma igreja e pastorear. Ok?
Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Que Deus te abençoe, que você não perca o seu desejo de ser pastor. Não perca. Contanto que você faça cumprindo as escalas ministeriais. O que eu estou falando aqui é um breve relato para aqueles que anseiam e que desejam o pastorado. Um grande abraço, depois nós falamos mais.